Olá, turma, espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade, então, aos nossos estudos. Na semana passada, nós iniciamos o nosso conteúdo sobre o teatro, né, que é o nosso conteúdo agora do terceiro trimestre. E eu falei um pouco sobre a origem do teatro. A gente falou sobre como as primeiras, né, manifestações que deram início ali ao teatro que nós conhecemos hoje. Falamos sobre o teatro grego, falamos sobre a criação ali da tragédia e da comédia. Falamos também sobre como era o uso das máscaras nesse período, como que eram, né, que o teatro grego ele tinha essa função ali de retratar, né, a vida dos deuses principalmente, né, e especialmente ali a vida de Dionísio, e a gente falou também sobre um pouco da arquitetura do teatro grego, falei sobre como o termo teatro, né, não se referia ao fazer teatro, e sim ao espaço arquitetônico. Ele tinha esse formato que a gente vê aqui embaixo, né, um formato de arena, até para facilitar também era acústica, né, acusticamente falando. E as máscaras também ajudavam a facilitar, além da questão de caracterizar os personagens, ajudavam o público a conseguir ver, né, melhor as expressões, mesmo estando longe, né? Porque como a gente pode ver aqui, o teatro, né, o espaço arquitetônico, né, a construção do teatro era um ambiente muito grande. Então eles faziam essas máscaras que é dessa forma, né, com essas expressões bem exageradas, para ajudar também que as pessoas conseguissem enxergar o que aquele personagem estava sentindo, o que ele estava passando. Falamos também um pouco sobre a Idade Média, falamos ali sobre a relação que se tinha com os milagres e os mistérios, né, que retratavam ali os evangelhos, né, e também a vida dos santos. Falamos sobre ser um teatro itinerante, né, que ia passando pelas ruas, e falamos também sobre a comédia dell'arte, né, que mais pra frente trouxe também de volta essa relação com o uso das máscaras, que tinha personagens específicos e que cada personagem tinha ali tinha a sua caracterização específica, né, com um tipo de roupa específico, e também a sua própria máscara, né, que retratava aquele personagem, fazendo assim essa referência ao teatro grego. Bom, a gente encerrou na semana passada falando sobre os 3 principais elementos para se realizar uma peça teatral, que era, no caso, o roteiro, os atores e o público. Falamos ali sobre como a gente precisa primeiro ter um roteiro para poder saber, né, que história nós vamos contar, depois ter os atores para poder contar essa história, e em seguida temos o público, que vai ser quem vai assistir essa história. No entanto, isso não é essa ordem, né? Não é uma regra. Há sempre a possibilidade de você inovar, né, e fazer algo de uma forma diferente. Um exemplo é a peça Clandestinos, né, uma peça brasileira que foi feita há uns anos atrás, em que o João Falcão, ele é uma peça que é de metalinguagem, né? Metalinguagem é aquela que quando você usa a linguagem para falar da própria linguagem. Então, aqui no caso, é uma peça de teatro que fala sobre uma peça de teatro. E ele mostra, o João Falcão, ele fez de uma forma que ele primeiro encontrou os atores, fez ali as audições, né, com alguns atores, e depois ele começou a escrever o roteiro baseado nas histórias desses atores, porque a história de Clandestinos é justamente sobre jovens atores, jovens artistas que estão ali buscando o seu trabalhar, né, começar a trabalhar nesse ambiente. E aí ele faz, né, ele começa a escrever a história da peça inspirado na vida desses atores, e é justamente isso que é a peça. Ela conta a história de um diretor que está fazendo audições com atores para poder criar uma peça baseada na história de vida daqueles atores, nas histórias daqueles atores que ele está contratando. Então a peça é justamente a mesma história que ele está vivendo, só que não é certinha, né? Ele vai, inspirado ali pela vida real, criar uma narrativa, criar um roteiro.
Então, ele cria ali algumas questões são verdadeiras, outras são fictícias, algumas são inspiradas na vida dos atores, algumas são inspiradas na própria vida do João Falcão. E aí a gente tem um dos atores ali que interpreta um personagem que é o diretor, né, seria ali baseado no próprio João Falcão. Mais pra frente, depois desse sucesso da peça, ele acabou se transformando, né, sendo adaptado para uma série de televisão que passava na Globo. E aí sofreu mais algumas modificações, até para fazer a série de televisão. Você tem, né, essa questão da adaptação, você tem que mudar algumas coisas. E para fazer a série também, eles acabaram tendo a oportunidade ali de poder chamar atores que não entraram na peça, mas que fizeram a audição para participar da série de televisão. Então teve aí essas mudanças, mas a história, né, a base da história é a mesma. Escrever tanta gente em uma semana de set no ar. Você é mais responsável do que eu imaginava. Eu faço mais sucesso do que eu imaginava. Ou existem mais atores desempregados do que você imaginava. Então todos aí, querendo saber que horas vão começar os testes. Agora, quando você quiser. Eles também querem saber sobre o que é a peça. Querem. Eles vão continuar querendo. Eu também quero saber sobre o que é a peça. Você também? Eu quero ler essa peça. Você também. Vai continuar querendo. Por que eu não posso ler a porcaria dessa peça? Simplesmente porque eu não escrevi a porcaria dessa peça. Eu vou chamar a polícia. Depois, por enquanto, vai lá fora e organiza essa fila pra mim. Elisa, por todos os perrengues que a gente já passou junto. Segura a zona que tá lá fora. Como é que eu vou organizar uma fila sem saber quem chegou primeiro? Eu não sei, foi pra isso que eu lhe chamei. Eu só sei escrever peças de teatro. Desculpa, mas esse problema é seu. Então você vai me dizer alguma coisa sobre essa sua peça que você não escreveu pra eu poder dar uma boa resposta pra aquele formigueiro que tá lá fora. Porque senão eu tô fora. O forno. Elisa, não pode dizer pro formigueiro que minha peça é sobre eles. Sobre esse bando de moços e moças que sonham nessa cidade, esse sonho de ser artista. Os personagens. Eles. As histórias. Mas deles. Os intérpretes. Eles. Mas quem são eles? Eu não sei. Não sei de nada. Tudo é incerto. Um imenso deserto a ser povoado por inimagináveis possibilidades. Não é fascinante? Pode dizer pra eles, vai. Melhor não. Então, essa foi uma cena do primeiro episódio da série que mostra, né, como que foi esse começo ali de preparação da série, esse momento de audições ali, de escolher os atores. A gente vai dar continuidade à série, né, por tratar, né, por falar a série e a peça, por falar ali da montagem de uma peça de teatro, mostra também ali uma questão dos bastidores, né, de como são os bastidores do teatro. E como a gente estava falando, né, sobre roteiro, o roteiro, por exemplo, ele vai determinar algumas questões com relação ao gênero. Então, o roteiro ele vai determinar se é um texto de comédia, se é uma peça de drama ou se é um musical. E também vai determinar o contexto, vai determinar se passa, né, em que momento da história se passa, em que local se passa, né, se passa na Europa, se passa na Ásia, em que tipo de cultura. Então, ele vai determinar ali, a partir do roteiro a gente tem determinado qual é o gênero da peça, se é uma comédia, se é um drama musical, e também o contexto histórico, geográfico e cultural dessa história que está sendo contada. E isso tudo vai influenciar na questão, né, falando ali sobre bastidores, vai influenciar na escolha do cenário e do figurino. Então, com relação ao cenário, né, quando a gente tem ali a parte do roteiro, então, por exemplo, essa é uma peça, é uma foto de uma montagem de uma peça que conta a história de Romeu e Julieta, que é uma peça de Shakespeare. E aí a gente tem ali, né, determinado pelo roteiro, a época que se passa, nós temos a escolha dos figurinos, nós temos a escolha de como que vai ser esse cenário, apesar de ser ali, pode ser utilizado materiais diferentes e tal, nós temos mais ou menos ali a questão do cenário. Nós temos principalmente determinado que na cena do balcão, a Julieta está em algo, né, mais alto e o Romeu está no chão ou em algum ambiente ali mais baixo nesse cenário. A forma como isso vai ser feito depende da proposta do diretor e do cenógrafo.
Eles vão trabalhar juntos ali, né? O diretor vai passar para o cenógrafo, que é a pessoa que vai desenvolver o cenário, o desenho do cenário, né? Qual é a proposta da peça e eles vão criar ali como é que vai ser feita a peça. Então, o roteiro determina que a Julieta está no balcão, ou seja, num lugar mais elevado, e o Romeu está no chão durante essa cena. Como que isso vai ser feito depende da proposta do diretor e do cenógrafo. Então, nós temos esse exemplo aqui, que é um pouco mais clássico, né? Que a gente tem ali o cenário que mostra um balcão e tem algumas plantas, assim, para retratar, né? A questão dos jardins e tudo mais. Já nessa outra versão aqui, a gente tem essa elevação, né, do balcão de uma forma diferente. Não é uma caixa, né? Um quadrado. Não é uma construção, né? Não tá tentando imitar ali uma casa. E a gente tem essas flores, assim, que podem representar flores, podem representar estrelas, porque se passa a noite. E temos a questão, né, do cenário todo, né? Ele é a proposta do diretor e a proposta dessa peça em específico, dessa montagem, era ser algo, assim, mais abstrato, né? Que não fosse ali um cenário muito realista. E essa questão também de como que é o cenário vai determinar também como que os atores, né, vão atuar, porque vai ser como que eles vão se movimentar no palco, de que forma que eles vão interagir com esse cenário. Então, dependendo ali de como que é o cenário, eles vão interagir de forma diferente, então vai interferir também na própria atuação dos atores. Vamos fazer pelo menos uma declaração de amor. Mas isso eu já fiz, mesmo sem você ter pedido. Julieta, minha senhora! Que foi, Ana? Entra. Querido Montecchio, espere um pouquinho, eu já volto. Eu já volto. Que noite mais abençoada. Então, com relação especificamente ali ao cenário, nós vamos ter alguns profissionais, né, que vão trabalhar mais focado nessa parte, que seria a cenografia, que é a pessoa que vai criar ali as plantas, né, criar os objetos cênicos, o cenário em si. Não vai ser quem vai construir isso, mas é quem vai desenhar, quem vai criar, projetar, né? Até a faculdade que eu faço, a gente estuda isso. Então, a gente faz algumas aulas, a gente aprende a fazer planta, né? Como se fosse como planta de arquitetura mesmo, só que a planta para arquitetura ela é mais específica e a planta para um cenário ela já é mais ali focada em outras questões, que vai ser essa planta que o cenógrafo, né, vai fazer. Ele vai entregar para a equipe de cenotécnica, que vai ser a marcenaria, a costura, e eles vão construir, né, a partir daquela planta, os objetos cênicos, o cenário, os móveis, né, que podem estar presentes ali, todos aqueles objetos que estão em cena, que vão ser usados na peça. A gente vai ter também, trabalhando ali durante as apresentações, né, o cenógrafo e o cenotécnico trabalham antes, né, durante a preparação da peça, durante a montagem. Durante as apresentações, a gente pode ter o contra-regra, que vai ajudar ali a movimentar, né, o cenário durante as mudanças de cena. Podemos ter também a iluminação, que vai ser as pessoas o iluminador ele vai projetar primeiro como é que vai ser feita a iluminação e vai ter o operador de luz que vai estar ali durante as apresentações, criando aí que momento que acende a luz tal, em que momento que a iluminação fica mais escura, em que momento fica mais amarela. Então, a gente vai ter esses profissionais e também a questão da sonoplastia, que vai estar ali prestando atenção se os microfones estão funcionando direito, se tem algum efeito sonoro durante a apresentação da peça, se tem música, e se nesse caso desse Romeu e Julieta que eu mostrei para vocês, é um musical, então se a música, se os instrumentos estão saindo o som direito também, se tem alguma questão ali que está precisando ser trabalhada durante as apresentações. Já com relação ao figurino, nós temos, né, o estilista, né, a pessoa que vai desenhar os figurinos. Tem a costureira também, né, que vai ser a pessoa que vai estar ali mais focada na parte de confeccionar essas roupas dos figurinos. Tem a maquiagem, tem o pessoal que vai trabalhar no camarim, os camareiros, né, que ajudam ali os atores a se vestirem, a se trocarem, dependendo ali da quantidade, né, de figurinos que tem. Eles geralmente
né, tem a pessoa ali responsável para ajudar os atores durante as trocas, né, que às vezes tem que ser feitas muito rápido durante as apresentações. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né, dos profissionais que trabalham para fazer uma peça de teatro. E assim como eu falei com relação ao cenário, né, que o roteiro, ele determina ali a ambientação, como que é, em que elevação vai estar, mas não há uma regra exata, né, os atores, os diretores, eles podem trazer, né, uma nova proposta, uma proposta diferente. Um exemplo com relação a figurino, né, que a gente está falando aqui, é o musical Hamilton. Isso porque ele traz, né, o figurino de época, que é feito ali, que é utilizado durante o período em que se passa a história. Porém, o roteiro, né, é um musical que não traz músicas de época, traz músicas atuais. É um musical que conta uma história sobre o Alexander Hamilton, que foi o primeiro tesoureiro dos Estados Unidos e que lutou durante a Guerra da Independência, né, para conseguir, né, a independência ali dos Estados Unidos. E ele conta essa história, né, o Lin-Manuel Miranda, que criou o musical e que interpretava, né, durante as primeiras apresentações, os primeiros anos, o personagem principal, Alexander Hamilton. Ele fez esse roteiro, criou essa história de uma forma que ele conta essa história de época, porém, utilizando um ritmo de música mais atual, porque ele utiliza o hip hop e o rap durante as apresentações, né? As músicas que são cantadas são nesses ritmos, né? De rap, hip hop, um pouco de pop também. E então ele tem essa dualidade, né? O roteiro indica que é uma história de época, porém as músicas são atuais, aí as roupas são de época, mas os cabelos, né? E a aparência física dos personagens já não é algo que é determinado, não precisa ser, a caracterização deles não tem essa necessidade, essa necessidade de ser parecida com o que se utilizava na época, só a questão das roupas mesmo. Então, e até a questão também física, da aparência física dos personagens. O musical Hamilton, ele é um musical que tem o chamado colorblind casting, que ele não tem uma determinação de qual é a raça dos atores, né? Que tipo de etnia os atores têm que ter. Ele busca ali trazer pessoas que sejam imigrantes, que sejam da população negra, para representar personagens que na vida real eram brancos, por exemplo. Então a gente tem essa questão, e não tem ali, tipo, certo que eu digo, né, não é obrigatório, tipo, por exemplo, ele é o Lin-Manuel Miranda, que interpretou no começo, nos primeiros anos, o Alexander Hamilton, é um homem latino, né, que tem descendência porto-riquenha, mas ele não botou isso como determinação. Outros atores que já interpretaram esse mesmo personagem nesse musical, alguns eram porto-riquenhos, outros eram negros, outros eram de outra etnia, então eles têm essa questão, né? Não é uma regra. A única regra ali que eles tentam é de dar mais oportunidade desses atores trabalharem em um musical grande, né? Que é algo que foi quando foi criado, principalmente ali, quando o musical começou a fazer sucesso, em 2015, se eu não me engano, era uma questão importante, assim, para a produção, né? Que fosse algo voltado para os atores, né, que não fossem atores brancos, porque acaba sendo muito mais difícil para essas pessoas conseguirem um personagem grande em um musical grande ali para poder fazer as suas apresentações. E isso com o tempo tá pouco a pouco se modificando, né? O musical de Frozen também, que também tá na Broadway, ele teve aí algumas apresentações em que a atriz que interpretava a Anna era uma atriz negra. Antes da pandemia, né, a atriz que ia fazer a Elsa durante aí uma temporada também é uma atriz que não é uma atriz branca. Teríamos também, é uma atriz negra também. Temos também o personagem do Kristoff, que no desenho animado é loiro. No musical também era um ator negro que fazia. Então a gente tem essa busca aí de tentar modificar e dar mais oportunidades também.
E aí, como eu mencionei, né, como eu estava falando sobre o figurino, a gente vê, né, que o figurino, ele é de época, porém, eles têm ali, não tem aqueles, como eu mostrei na imagem anterior, aquela preocupação de usar aquelas perucas brancas, aqueles penteados. Os penteados são coisas, são mais atuais mesmo. We know that this plan would work. We got a spy on the inside, that's right. Tell a spying on the British government. I take the measurements, information, and then I smuggle it to my brother's revolutionary covenant. I'm running with the sons of liberty, and I am loving it. See, that's what happens when you up against the ruffians. We in the somebody's gotta shovel it. Hercules Mulligan. I need no introduction. When you knock me down, I get the back up again. After a week of fighting, a young man in a red coat stands on a parapet. We lower our guns as he frantically waves their white handkerchief. And just like that, it's over. We tend to our wounded, we count our dead. Black and white soldiers wonder alike if this really means freedom. Not yet. We negotiate the terms of surrender. I see George Washington smile. We escort the men out of Yorktown. They stagger home single file. Tens of thousands of people flood the streets. There are screams and church bells ringing. And as our fallen foes retreat, I hear the drinking song they're singing. The world turned upside down. 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 Freedom for America, freedom for France! That son of you nation gotta meet my son. We won! We won! We won! Essa foi uma apresentação, né, que eles fizeram durante uma premiação, que mostra um trecho do musical em que é uma cena de guerra. É uma cena, mostra quando eles estavam, né, durante a última batalha ali para a independência dos Estados Unidos, e a Inglaterra, ela se rende, né? Então é a cena em que eles falam sobre essa parte. Ele está explicando como que está sendo, né, o plano, como que está sendo que eles têm um espião dentro do batalhão lá do inimigo. Ele tá falando sobre o que os amigos dele estão fazendo ali durante a guerra. Aquela cena toda é uma cena de guerra, né? Eles fazem ali, utilizam ali a dança e o espaço que eles estão com o cenário e tudo mais para criar esse ambiente, né? Para criar como se fosse o campo de batalha. Eu vou encerrar por aqui. Na semana que vem a gente dá continuidade, então, ao nosso conteúdo. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo. Nós nos vemos, então, na próxima aula.